Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. O Varzim completou 98 anos esta semana. Hoje estreamos um painel de convidados que farão comentários regulares à carreira desportiva e de gestão do Varzim durante o próximo ano de 2014. Um ano que se prevê difícil para o clube da Póvoa de Varzim, mas também importante para o crescimento e a estabilidade do clube é a união de todos os varzinistas. É uma voz corrente que o Varzim tem que se unir. Ex-dirigentes e atuais dirigentes têm que olhar para o clube, unindo-se para poder levar por diante todos os acordos que sejam possíveis. A atual direção queixa-se da anterior, o mesmo acontecia no passado e não parece ter fim. O buraco financeiro do clube continua a ser cada vez maior. A carreira desportiva está em queda. O Varzim deixou os lugares de subida e renasceram as críticas ao treinador e à direção. Por sua vez, o Varzim parece um pouco fechado à sociedade. Fecha a porta à comunicação social, não deixa transmitir os jogos, nomeadamente pela Onda Viva TV e pelos outros canais de TV. Diga-se que todos os outros clubes do mesmo campeonato que jogam contra o Varzim autorizam domingo a domingo e isto vai privando a proximidade dos adeptos com o clube. Também a mensagem, por vezes, sai distorcida porque os próprios dirigentes estão um pouco inacessíveis quanto ao que se pretende sobre o Varzim. Nós hoje optamos por não trazer dirigentes no ativo e fizemos convite a 4 personalidades do Varzim: Edgar Torrão, João Maris, Alfredo Costa e Sousa Neves. São estes os convidados do painel da Onda Viva, neste programa Praça da Almada, que pode ouvir sempre ao sábado, ao meio-dia e ao domingo, com repetição ao sábado às 7 da tarde e a todo momento na Onda Viva TV, botão verde e marca a sequência 15 15 30 do seu comando Mel. Mas para já vamos marcar falta ao Edgar Torrão, que por indisponibilidade profissional ligou a minutos antes de começarmos o programa a dizer que estava de todo impossível estar presente. Andamos esta semana a tentar conciliar datas, uma semana também difícil para todos por causa do Natal, mas marcam presença o Sousa Neves, Alfredo Costa e João Maris. E vamos começar o programa de hoje e começo com o João Maris. Boa tarde aos três, obrigado por terem vindo ao programa. O momento do Varzim é de dificuldades, é assumido. O Varzim pode vir a fechar as portas se não se resolverem os principais problemas de curto prazo? Boa tarde então ao Otávio, a todos os presentes e ao auditório da Onda Viva também. Eu penso que, respondendo diretamente à pergunta, já estive muito preocupado com isso, encarei essa como uma possibilidade, até quase uma inevitabilidade, mas penso que neste momento, se reunirem determinadas condições, o Varzim tem possibilidades de se manter e tem possibilidades de voltar a ser aquilo que era, desde que haja muito bom senso, muita ponderação, muita calma, não haja pressa em fazer aquilo que tem que ser feito. O saneamento financeiro do clube é possível, depende de algumas condicionantes que não estão na mão do Varzim, porque têm que ser negociadas. Essencialmente, o Varzim pode e deve continuar e terá futuro se conseguir negociar o passivo existente. É fundamental. Quais são então as condições que acha que são importantes para resolver no curto prazo? Eu acho que o importante no curto prazo, acho que tenho quase certeza absoluta, é o Varzim conseguir fazer um acordo com os principais credores, e nomeadamente com as finanças e com a segurança social, e conseguir regularizar o seu passivo. Se houver vontade para isso e se conseguir estancar esse grande passivo que é o fisco e a segurança social, todos os outros credores que andam aí à volta vão ter, obviamente, que esperar, que ser negociados. Vai ser uma luta muito difícil para a direção, porque há penhoras todos os dias, porque há processos judiciais a entrar constantemente. É quase sufocante para a direção do Varzim, é muito difícil gerir um clube desta maneira, mas se conseguir este acordo, e eu penso que já poderei adiantar a seguir, mas penso que há possibilidades de o conseguir, e se por outro lado houver a tal chamada união de todas as forças ativas e vivas do Varzim e a compreensão de todas as pessoas para a situação que o Varzim apresenta, eu acho que é possível. E quando falo em união e em compreensão, falo também que há credores dos principais, dos que têm criado mais problemas, que são nomeadamente pessoas ligadas à anterior direção. E portanto é fundamental que as pessoas que saíram do Varzim e que deixaram o Varzim
não indo agora abrir as feridas do passado e começar aqui desde já uma crítica à anterior gestão, que não é, a pergunta não é essa, mas é fundamental que quem saiu, se é credor, e se é ou não os tribunais o dirão, mas se porventura for, que tenha também a compreensão de aguardar para que o Varzim possa ir pagando, possa ir regularizando, tal como os outros credores. Não pode os membros ligados à anterior direção querem ser mais papistas que o Papa e receber primeiro do que os outros credores. Mas é isso que está a acontecer? Sim, efetivamente é isso que está a acontecer, ou seja, nomeadamente o Lopes de Castro, o anterior presidente, mal saiu do clube, desencadeou toda uma série de penhoras aos bens do clube que tornam muito difícil o dia-a-dia do clube, porque designadamente penhorou. Ele sabia perfeitamente onde é que estavam as eventuais receitas e, portanto, penhorou patrocinadores, penhorou os subsídios, penhorou muito recentemente o autocarro, que estava anteriormente penhorado pelo Nuno Ribeiro e agora está penhorado pelo Lopes de Castro, uma carrinha da formação, que é essencial para a formação e que está neste momento penhorada, penhorou as receitas que o Varzim tem a receber de todas as transferências de jogadores, estão todas penhoradas, notificou a Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, tentou paralisar totalmente o clube, bloqueando e penhorando tudo o que eram as receitas expectáveis do clube. É evidente que um clube nestas condições não tem qualquer hipótese de sobrevivência, porque se tem as suas receitas todas penhoradas, nem sequer pode ter contas bancárias, porque ele mandou penhorar todos os saldos das contas bancárias. Assim é impossível, não é? Portanto, creio que entre o Sr. Lopes de Castro e a Brand Paper, que é uma empresa do Sr. Lopes de Castro, creio que estamos a falar para cima de 200 e tal mil euros que estão a reclamar e, portanto, é impossível, porque o clube assim fica paralisado. Assim como também é impossível, com uma dívida enorme que existe à Segurança Social toda vencida, com uma dívida ao Fisco toda vencida e com uma hipoteca dos terrenos do Varzim de cerca de 9 milhões, portanto a Hagen, que é conhecida, é quase insustentável resolver o problema do clube. Se por um lado se conseguir as negociações, e eu penso que estarei aqui talvez a revelar em primeira mão, como foi hoje, porque sabia que vinha aqui, tentei informar-me, foi-me hoje dito que terá sido possível um acordo com a Segurança Social hoje mesmo. Não é o acordo desejável, porque o acordo desejável era em 150 prestações, mas como o Varzim não tem garantias de imóveis para dar, porque eles estão todos hipotecados, creio que terá sido um acordo por 60 prestações mensais, de à volta de 5 mil euros cada prestação. Já é um bom acordo, já permite ao Varzim, em relação à Segurança Social, descansar um pouco. Está em curso também, tanto quanto sei, uma negociação com as finanças para conseguir o pagamento de 150 prestações, que já está aprovado pelo próprio Serviço de Finanças, depende da prestação de garantias, as tais garantias. Se conseguir estes dois acordos e se efetivamente se conseguir um acordo com as pessoas que estão neste momento a bloquear as verbas da gestão corrente do clube, não me refiro já ao Nuno Ribeiro, porque o Nuno Ribeiro acabou por receber através do Atlético de Madrid, acabou já por receber a sua dívida através do Atlético de Madrid, mas refiro-me ao Lopes de Castro e outros treinadores e pessoas que estão a reclamar do Varzim, a meter impedimentos, etc. Se conseguir o chamado acordo extrajudicial com estes credores, eu acho que a partir daí, com muita boa vontade, muito bom senso, o Varzim, na divisão em que está, a competir como está, não com orçamentos como foi este último, que acho que foi sensato, muito limitados, que não deem um passo maior do que a perna, eu acho que o Varzim vai conseguir. Agora, estes SES estão no ar. Vive-se um pouco no Varzim um ataque permanente, como dizia há pouco, de direção para direção. No tempo da direção de Lopes Castro, queixava-se da direção de Luís Oliveira e do jogador Alexandre, que era o capitão, que tinha dívidas e que estava sempre a reclamar as dívidas para ser paga. Sim. Agora o Alexandre é diretor, sim, ou está pelo menos na direção, e esta direção queixa-se que a anterior está a boicotar o serviço. Acha-se os dirigentes varzinistas, sempre que vão para o serviço público dentro do clube, depois ficam a minar o clube nos anos seguintes? É uma malapata que existe. Porquê é que acontece isso? Eu não vou aqui defender o Alexandre, até porque já o defendi judicialmente, e portanto não vou aqui estar a fazer a defesa do Alexandre. Sei tudo o que se passou sobre o processo do Alexandre, mas entendo que deve ser o Alexandre a falar sobre isso. Se eu entender, não tem comparação uma coisa com a outra. Eu acho que o Alexandre era um atleta do clube a quem ficaram a dever os salários, e pronto, e ele tentou cobrá-los, fez o que entendeu para o cobrar. Também outros jogadores o têm feito agora, muitos têm feito, e o presidente tem pago uns, outros não paga à medida que pode. É normal. O que eu me estou a referir, e não quero aqui, como digo, quero falar para o futuro, não quero andar para o passado, sim, mas já que o que me estou a referir é que um presidente de um clube que, mal ou bem, empresta, entende meter dinheiro num clube que sabe que está crivado de dívidas e dificuldades e que sabe que não lhe vai poder pagar, não pode, no dia em que deixa o clube, no dia seguinte estar a exigir que lhe pague imediatamente a dívida sob pena de congelar todas as receitas. Isto não é lícito. Já não digo do ponto de vista legal, mas do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista da maneira como os homens devem estar
na vida, quer dizer, se uma pessoa investe num clube que sabe que está à beira da falência, digamos assim, investe 100 mil ou 200 mil ou 150 mil, empresta dinheiro ao clube, paga dívidas do clube, não pode no dia em que bate com a porta dizer eu bato com a porta e vou acabar com o clube, vou penhorar tudo que o clube tem, tudo que é receitas correntes e vou acabar com o clube. Não pode, obviamente. Faz-me lembrar quando éramos mais pequenos e jogávamos à bola, o dono da bola quando desagava a bola e não havia futebol, é um bocado não pode ser. o que pode estar a acontecer. Eu acho que o que eu apelo aqui é para que haja um bom senso da parte do anterior presidente, independentemente das questões legais, porque isso depois, processos de crime, processos civis e tal, tudo bem, esgrimam o que quiserem. Agora, deixem o clube trabalhar, quer dizer, não podemos, a boa compreensão, a boa vontade tem que começar por aí. Se nós dizemos que temos que nos unir todos, então vamos nos unir todos, mas na base de um acordo de princípio, não é estarmos aqui a dizer que vamos nos unir todos e depois cada um luta para o seu lado. Não pode ser, é evidente. Miguel Sousa Neves, aqui presente, também agradeço a presença cá no estúdio. Que visão tem do momento atual do Varzim e que é que pensa que pode ajudar a ser o clique para inverter tudo? Eu penso que o Varzim baixou ao nível que deveria baixar. Por força das circunstâncias, essencialmente financeiras. E antes de mais gostaria de rebater um ponto. Eu não sou jurista, não sou economista, mas incomoda-me imenso que um anterior presidente de direção, que esteve lá vários anos, largos anos, que sabia perfeitamente as condições de Varzim e tenho a certeza que quando lá esteve tentou de certo modo equilibrar as contas do Varzim Sport Clube e tentou fazer o seu melhor pelo clube. No dia seguinte a que sai, e várias vezes quis sair e não saiu só porque não havia nenhuma lista que se candidatasse aos órgãos sociais, a partir do momento em que existe uma única lista que se candidata, ele no dia seguinte tenta fechar o clube e tenta dar cabo do clube. Acho que isso é, do ponto de vista ético e moral, acho que é muito mau e espero que o Sr. Lopes de Castro, se porventura ouvir o que nós estamos aqui a falar, ponha uma mãozinha ou duas mãos na consciência e pense que se de facto está a dar cabo de Varzim, isso não é possível, dado que terá os seus interesses postos em causa, provavelmente, não será possível atender ao facto de que quando ele lá esteve, o Varzim teve imensas dificuldades de pagamento, ele sabe perfeitamente que o Varzim continuaria a ter imensas dificuldades de pagamento e aquilo que ele faz é, do ponto de vista ético e moral, criminoso. Portanto, ele sabia perfeitamente que o Varzim não tinha qualquer capacidade de pagamento e não pode tapar todos os potenciais soluções a curto prazo do Varzim numa tentativa de não sei fazer o quê, porque ele sabe que não vai receber o dinheiro, pelo menos tão cedo, porque o Varzim não tem dinheiro, e o que ele faz é um ato de pura maldade, a não ser que ele se explique ao contrário. Portanto, eu gostaria que o Sr. Lopes Castro pensasse um bocadinho e pensasse em resolver os seus problemas de facto a nível as suas dívidas da forma que julgar mais conveniente, mas deixe o Varzim respirar, porque ele sabe do tempo porque passou que é preciso que o clube respire, senão não se consegue nada, nem ele consegue nada, nem ninguém vai conseguir nada. Portanto, o clube, voltando à pergunta inicial, o clube está mal em termos financeiros, continua a ter uma escola de formação, tem uma direção que se tem esforçado por equilibrar as coisas e equilibrar o barco, e com um orçamento muito limitado tem tentado fazer aquilo que deve ser feito neste momento, gerir o dia-a-dia. O que eu não consigo compreender é que até hoje ainda não se saiba qual de facto o montante total da dívida que o Varzim tem. Quer dizer, eu já no tempo do Sr. Lopes de Castro, por várias vezes em Assembleias Gerais, me perguntava qual era o montante de dívida. Aquilo que era apresentado, obviamente que não era a verdade, porque depois vem-se a descobrir que o Varzim tem dívidas por todo lado. Era importante, para se caminhar para o futuro, que saiba o que é que nós temos agora. Primeiro, que dívidas temos, quanto devemos, fazer um apanhado da situação em termos reais, para depois pensar que Varzim é que podemos ter. Não é o Varzim que queremos. Neste momento, acho que as pessoas só estão a pensar se é possível salvar o Varzim da ruína e, digamos, a falência, já está, mas pelo menos que o Varzim possa sobreviver. Se o Varzim, eventualmente, puder sobreviver e passar esta fase delicada que o João Maris falou, de negociação com a Segurança Social, que parece que já está no bom caminho, com o Fisco, com até os credores, incluindo o Sr. Lopes de Castro, é provável que depois possamos pensar o que é que nós queremos do Varzim para o futuro. Isso é uma questão muito importante. É importante. As coisas mudam. O que eu tive a rever fotografias do tempo em que o Varzim, de muito tempo, dos tempos em que o Varzim teve os seus tempos de glória e além dos seus tempos maus, e revi algumas situações em que nós estivemos na primeira divisão e tínhamos um número enorme de associados, tínhamos o estádio cheio, desde antigamente até há 10, 12 anos atrás, quando nós lá estivemos,
E pergunto-me a mim próprio, as coisas mudaram muito, o que é que a sociedade poveira quer do Varzim, o que é que querem e o que é que os associados querem, e só baseado nisso é que nós poderemos eventualmente pensar que Varzim queremos construir. Portanto, em primeiro lugar, resolver pelo menos em termos precários a situação sufocante financeira, e depois, se ainda existir Varzim, então pensar que Varzim é que se quer para o futuro, com calma e ponderação. Vamos pensar também nisso hoje no programa, ouvindo as vossas opiniões do que é que se pretende para o Varzim do futuro, ou quais são os contributos que possam dar. Mas, Miguel Sousa Neves, acha que o Varzim neste momento, para além da ruptura financeira que tem, com alguma queda desportiva nos últimos tempos, se descer divisão ou se não conseguir a subida pode ser complicado, ou é só mesmo a questão financeira que tem que se resolver já? Não, é assim, a questão financeira, as duas estão interligadas, mas a questão financeira é óbvio que por mais boa vontade e por mais bons momentos esportivos que possamos ter, neste momento nós estamos muito longe daquilo que é o que todos os poveiros queriam, que era o Varzim na Primeira Liga. Portanto, se não temos o Varzim na Primeira Liga, nem tão cedo teremos o Varzim na Primeira Liga, isso vai significar que financeiramente as coisas vão ser decididas nesse campo. Portanto, é óbvio que o Varzim é um clube de futebol. Tem uma secção de karatê de 30 elementos, o resto é futebol. Portanto, o futebol alia-se a resultados. E se os resultados não são bons, as pessoas também desinteressam-se. E por isso é que há um certo. Eu não sei se as pessoas perceberam, pelo menos as pessoas que estão dentro do Varzim, que o facto de continuarem a apostar na formação e de facto estarem ligados à formação, talvez até por uma necessidade financeira, é algo de muito bom. Porque é a única maneira de nós conseguirmos que o Varzim continue ligado à sociedade poveira. É através dos miúdos que estão lá que os pais, familiares, amigos vão assistir aos jogos. Na época passada havia jogos em que havia uma assistência razoável devido ao facto de muitos amigos, familiares e etc. de jovens iam assistindo aos jogos. E mesmo na parte da disputa da subida da divisão estava o estádio sempre cheio. Sim, portanto... E de repente desapareceu tudo. Pois, o que acontece aqui é que com a formação nós vamos manter alguma ligação do clube à sociedade poveira. Agora, os resultados têm de aparecer, é óbvio que têm de aparecer. Se os resultados não aparecem, sendo um clube de futebol, o clube vai diminuindo de prestígio, de tamanho, enfim, tudo, e vai se calhar se remetendo para uma posição que se calhar será dele. É por isso que eu pergunto-me a mim próprio, e isso é uma pergunta que eu já fiz no tempo em que andava na Assembleia Municipal, é saber quanto vale o Varzim aqui na cidade poveira e o que é que os poveiros querem do Varzim. E essa é uma questão fundamental. Se essa questão for conseguida ser respondida de uma forma adequada, nós poderemos então ter a sociedade poveira envolvida, de certo modo, no Varzim, para podermos imaginar outros cenários. Mas é óbvio, resultados esportivos, sem resultados esportivos, um clube de futebol não vai conseguir subir muito na sua história. Alfredo Costa, o momento atual do Varzim é um dos críticos atuais. Como é que o vive? Crítico não serei, mas chamo a atenção de algumas coisas que estão mal. O momento atual do Varzim não é complicado, não é? Já é complicado há muito tempo e continua a ser complicado. Mas o problema do Varzim não é do Lopes Castro, é anteriormente já com o Luís Oliveira e anteriormente. Só que o Varzim vivia, digamos, de oxigênio falso, não é? Como estava na Primeira Liga, havia algum movimento de dinheiro. Isto é quase como nós temos um dinheiro ao banco e daquele espaço que nos dão de... Enquanto não tiver que pagar... Quando começamos a pagar tudo é muito lindo, depois começamos a pagar acaba a chatice. E o Varzim está a pagar um bocado isso. Houve uma altura que andou ali a viver acima das possibilidades, mas como estava na Primeira Liga e havia algum dinheiro no momento, foi-se pagando e veio andando, foi rolando, e então até que chegou um dia que teve que parar e então começaram a aparecer os problemas. Agora, o que eu ouvi aqui do meu amigo ao lado, é importante que o Varzim resolva os problemas com as finanças e com a segurança social. Portanto, sem isso não há hipótese nenhuma. Se o conseguir, acho que o Varzim tem pernas para andar. E uma das formas é ter juízo também. A massa salarial tem que ser baixa, tem que ser das prioridades do clube, mas também é importante que a sua divisão, porque esta divisão só dá prejuízo, não dá zero de lucro, só dá prejuízo. Portanto, isto tudo junto é que poderá ser o futuro do Varzim. Agora, também falou aqui o doutor muito bem sobre a formação, isso gostava de falar um bocadinho mais, que é a área que me toca mais. Também trouxe cá por isso. É importante que a formação do Varzim seja feita de forma diferente para que, e como vocês são testemunhas disso, nos últimos 8 anos
o Varzim promoveu a profissionais mais jogadores que nos últimos 20 anos. Portanto, isso é um trabalho da formação que é importante. Muitos foram vendidos, mal vendidos, obviamente não interessa, isso é discutível. Quando se tem dinheiro, vende-se por qualquer preço, isso é perfeitamente normal, mas valorizamos muitos jogadores e é importante que a formação no Varzim, quando falo do Varzim, num clube como o Varzim, seja um investimento forte para que depois já haja retorno. E aliás, hoje, muitos problemas do Varzim que houve no passado, há muito pouco tempo, foram resolvidos com um dinheiro que vieram das jogadores da formação. Portanto, eu não estou a dizer nada. E acha que neste momento está equilibrado essa criação de talentos para lançar para a primeira equipa? Acho que não. Acho que para já há uma coisa, em termos de futebol brasileiro, há uma coisa que é importante, que é tem que haver uma estratégia. E a estratégia passa principalmente pela formação. E aí temos que apostar muito forte. Eu acho que é possível apostar muito mais na formação e temos o jogador no plantel principal. Esta é a minha opinião. Em vez de estamos a pagar 1.000 a um jogador, se arranjamos um por 500 e esses 500 passar para a formação, é muito melhor para o clube. Isto é a minha opinião. E sempre defendo isso, quando lá estive, defendia sempre isso. A estratégia do Brasil passa por aí, formação. Criar boas condições de trabalho, ter melhores treinadores, ter melhores diretores e aí ter melhores jogadores. O Varzim tem, a Póvoa tem aqui um viveiro, não é? Que ninguém tem em Portugal, não é? E muitas vezes passam-nos ao lado muitos jogadores que acabam por ir para o nosso rival de Conde, que neste momento está a investir forte na formação, estando na primeira liga, com resultados esportivos. O facto de estar na primeira liga ajuda a atrair. Também ajuda bastante. Mas o Varzim é uma coisa que eles não têm. Nós temos a nossa mística, eles não têm a mística, não é? O Varzim é uma mística muito especial. Então a formação tem essa mística. Mas eles apostam. Então o que é que deve ser feito no curto prazo para depois pensarmos no futuro? No curto prazo, nessa área? Na área da formação, acho que acima de tudo apostar na qualidade dos seus técnicos. Eu tenho notado ultimamente que tem havido um decréscimo de qualidade nos técnicos, porque não querem pagar ao treinador da formação 200 euros, preferem pagar 50 a habilidosos, e eu acho que isso é muito mau, porque se nós não tivermos bons mestres, não teremos bons alunos, não é? E eu acho que isso é uma crítica que eu faço. Eu vou dar um exemplo. Olha, há pouco tempo, há cerca de um mês, tinha um treinador da equipa de infantis e ainda não foi reposto lá ninguém, ninguém entrou para o lugar, porque isso é muito complicado, não é? Portanto, acho que a formação num clube como o Varzim, para mim, é uma das grandes soluções para o clube. É uma forma de entrar, porque neste momento nós não vendemos mais nada. O doutor disse muito bem, o Varzim é uma empresa de futebol. O nosso produto é o futebol. Se nós não fabricarmos um bom produto, não vendemos. Não vendemos, temos que comprar. Se comprarmos, gastamos dinheiro. É tão simples quanto isto. Andamos aqui toda a vida a chatear-nos porque não temos nem para pagar ao fisco, não temos nem para pagar a ação social, porque não temos rendimentos. Hoje o futebol vai mais de gato pelo futebol. O sócio do Varzim são 1% do orçamento do clube. E tem caído o número de sócios, não é? Que estão a assistir ao jogo. Exatamente. Portanto, isto é preocupante. Agora, uma das razões que leva os sócios do Varzim a não ir a ver os jogos é isto, dessas quesilhas dos ex-presidente, com o novo presidente, com o outro presidente que já passou, porque isto cria à volta do clube alguns anticorpos, não é? E eu, por exemplo, deixei de ver futebol. Não foi por isso, por outras razões. Eu deixei de ver, porque acho que o futebol está a começar a entrar e o caso do Varzim está a entrar nos caminhos um bocado estranhos. E isso é que leva a que tipo de caminhos estranhos? Falta de diálogo, falta de transparência. Não é de agora, mas agora eu acho que há muita falta de transparência. Acho que o clube se fechou completamente. Não vejo. Há pouca informação, há muito pouca. Eu acho que o Varzim está fechado. Está fechado. Fechou as portas, trancou-se e acabou, meus amigos. A partir de agora não digo mais nada. Venham a ver os jogos aos domingos e não se passa mais nada. O Varzim não pode ser isso. Tem que ser clube aberto. O Varzim, eu peço desculpa, estou aqui dois doutores. Não é um clube de doutores, é um clube do povo. Eu peço desculpa, sem ofensa, mas é um clube do povo. Quem sustenta aqui o clube? O povo, não são os doutores. Quando digo os doutores, no aspecto de. As minorias que os homens têm as ideias e que estamos aqui a discutir isto. Mas uma das críticas à anterior direção é que era a direção dos doutores e que agora é que não é a direção dos doutores, agora é que é a direção que não é doutores. Mas fechou-se, fechou as portas e meteu-se dentro do buraco e não quer saber de nada. Isto é a minha opinião, posso estar redondamente enganado, não é? Acho que o Varzim devia ser um clube mais aberto. E isso leva com que as pessoas se afastem, não é? Porque... nós temos notado, por exemplo, vários adeptos do Varzim que antes viam os jogos em casa pela Onda Viva TV, mesmo no estrangeiro e tudo, e todas as semanas mandam mails a criticar por não permitirem a transmissão, que só o Varzim é que não autoriza. Porquê é que o Varzim não autoriza? Foi-me dito que tirava adeptos. Tirava adeptos? Pronto, é preciso contá-los quando é que se falta, quando há transmissão, quando não há, quer dizer, isto é uma estupidez, não é? Mas tudo bem. Muito bem, mas isso é outra história. Exatamente. Vamos agora ouvir e pensar o futuro. João Maris,
Já pusemos alguns em cima da mesa alguns dos problemas quentes que o Varzim tem que os tratar, tem que os resolver, ou pelo menos encaminhar para isso, mas depois de resolvidos, que Varzim é que pode ser? Que Varzim é que poderemos ter? Ora bom, a minha opinião é que primeiro temos que ter um Varzim sustentado, ou seja, um Varzim em que não se entre em loucuras com o objetivo de chegar depressa à Primeira Liga, se começa a entrar outra vez em loucuras. Ou seja, o clube tem que ser um clube sustentado, que dá um passo de cada vez, que vai de acordo com aquilo que pode, não gasta mais do que as receitas que tem. Durante uns anos tem que estar assim. Isto é um método de gestão que se calhar os economistas, muitos deles criticam, mas eu entendo que durante uns anos, até pela experiência que temos de se gastar muito dinheiro e mal gasto, processo troika, fechar os custos. No essencial é exatamente não gastar mais dinheiro do que o que se tem, mas não esquecendo que obviamente o clube, como disse o Miguel há um bocadinho muito bem, é um clube que vive de resultados. Ou seja, se dizemos aos sócios que o objetivo do Varzim é ficar na divisão em que está, ninguém lá põe os pés, porque para ir ver o Varzim a manter-se onde está, ninguém quer saber. O futebol é um jogo de luta pela vitória, luta por alcançar objetivos, e temos de ter objetivos. Eu penso, contrariando um bocadinho aquilo que até o próprio Otávio disse, que o Varzim em termos classificativos não está tão mal quanto isso. Ou seja, o Varzim está em quarto, não tem tido grandes resultados ultimamente, mas os que estão à frente vão jogar entre si na próxima jornada, e portanto se o Varzim ganhar a próxima jornada, vai-se galvanizar. E depois em janeiro, com 1 ou 2 reforços que obviamente são necessários, sabe-se que são necessários, o Varzim pode estar na luta pela subida. Eu acho que é fundamental, todos os anos o Varzim está na luta pela subida. Depois se consegue subir ou não é outra questão, mas tem que ter um objetivo e estar na luta pela subida, e não estará tão longe quanto isso, um quarto lugar nesta lista. Tudo pode ser perfeitamente alcançável, e é importante exatamente isso. É importante depois ter algum reforço em janeiro, o Presidente fazer um esforço para, dentro das possibilidades de poucas que há, mas para se reforçar um pouco e melhorar, porque o Varzim tem que andar a tentar subir todos os anos. Agora não é uma subida desenfreada, é uma subida na medida do que pode. Outra questão que eu penso que é fundamental, e queria deixar aqui esta ideia, porque acho que é uma pedra de toque para mim muito importante, e pegando agora na ideia na palavra da formação que o Alfredo aqui falou, é a seguinte: uma vez saneado financeiramente o clube, o dinheiro dos subsídios que vêm para a formação deve ser para a formação exclusivamente, e eu defenderei isto em todas as assembleias a partir de agora. Isso era o Sul Azul. Pronto. Porquê? Nunca foi. Pronto, não foi, nem podia ser, claro. Porque o Varzim, com as despesas que tinha, o dinheiro que entrava lá todo caía em saco roto, e portanto claro, era impossível estar a distinguir, e eu faço meia culpa, também pertencia a direções em que era muito difícil distinguir o que era para a formação, que não era. Mas uma vez o clube financeiramente estável, é assim que deve ser. E deve ser assim porquê? Primeiro porque o subsídio que a Câmara dá é um subsídio para as atividades amadoras. Não pode Só ser assim pode ser dado. Não pode ser para sustentar futebol profissional. E depois, por aquilo que o Alfredo disse há um bocado e muito bem, é que se investirmos forte na formação, temos uma outra fonte de receitas, que é, vamos formar profissionais e depois vamos, se os gerirmos bem e se os contratos forem bem feitos, etc., vamos conseguir dinheiro depois com as transferências e com os passos, e o Varzim vai arrecadar também receitas. Mas não são receitas provenientes da Câmara, são receitas de jovens formados na Póvoa do negócio depois, do futebol. E depois vão gerar receitas. Portanto, isso eu acho que depois cada passo que eles façam continua a dar receita para o clube. O subsídio que vier da Câmara, se esse subsídio fosse, como o Alfredo sabe melhor que eu, se fosse unicamente canalizado para a formação, tínhamos uma formação, eu não direi de luxo, mas pronto, de luxo, quase de luxo. Outra questão importante é que, e não quero voltar aqui, não sei se hoje há margem para falarmos do negócio estádio ou não, mas, falar a seguir. Mas pronto, mas que se aproveita os terrenos que temos, se é que os vamos ter até ao fim, porque os terrenos agora neste momento estão penhorados por Sr. Lopes de Castro, mais uma vez, não sei o que é que vai acontecer aos terrenos do novo estádio, mas que dentro de uma negociação que possa haver, se aproveite para fazer campos para a academia, campos para a formação, porque é disso que o Varzim precisa. O Varzim não precisa de um grande estádio para muita gente, que depois não vai lá ninguém, num elefante branco ao nível da Póvoa. O Varzim precisa de formação, é de campos para a formação, é de apostar em técnicos, é disso que o Varzim precisa. Portanto, acho que também aí, e obviamente que, pronto, se calhar já me estou a adiantar, mas o Varzim, em parceria com a Câmara, tem que encontrar uma solução para o problema dos terrenos, e tem que virar os terrenos que ainda têm, os que ficam, também para a formação, porque o futuro do clube é a formação, sem dúvida. Muito bem. Miguel Sousa Neves, que olhar para o futuro do Varzim? É um bocado difícil, porque eu estive no Varzim, mas estive numa posição um pouco diferente da maioria das pessoas que estão mesmo na parte prática do clube, não é? Executiva, e que têm uma noção muito mais real do que a minha. Eu acho que há várias questões aqui. A primeira é, temos de saber por que é que queremos ser e por onde vamos. Temos de ter um caminho.
Isto é, temos de ter uma visão estratégica, porque isto é a história da floresta, né? Se uma pessoa está perdido na floresta e pergunta-se a alguém, olha, eu estou perdido e para onde é que eu vou? E a pessoa diz, mas para onde é que quer ir? Eu não sei. Então se não sabe, qualquer caminho serve, não é? Portanto, nós temos de ter um caminho. Temos de dizer, se queremos ir para a Primeira Liga, dizemos claramente que queremos ir para a Primeira Liga, não será amanhã, nem depois da manhã, nem depois da manhã. Será uma visão estratégica, é um olhar para o futuro, dizer assim, o Clube Varzim, por exemplo, quer a Primeira Liga. Será daqui a 10 anos, será daqui a 100 anos, se calhar nunca vai ser, mas temos de ter um caminho, temos de ter orientar-nos para uma determinada direção. Senão não vamos a lado nenhum, nem conseguimos conquistar pessoas para o nosso lado, porque se não tivermos caminho, ninguém se interessa por projetos que não têm caminho, não têm uma visão estratégica. Portanto, e para além da visão, a cabeça, não é? Também tem que sentir que haja... Eu digo, tem de se criar um quadro de empatia com os poveiros, que não existe. Não existe. O Varzim deixou há muito de fazer parte do coração da maior parte, da maioria dos poveiros. Existe na mente dos poveiros, mas é preciso que ele entre outra vez no coração dos poveiros. Não só os poveiros que vivem na Póvoa de Varzim, mas os poveiros imigrantes. Por isso é que é muito importante que a rádio e outros meios de comunicação social, vivemos numa sociedade de informação, temos que contar com ela, sem a sociedade de informação, sem a informação não vamos a lado nenhum, chegarmos a esses imigrantes poveiros que muito prezam Varzim, que têm saudades do Varzim Conselho, cidade, e têm muitas saudades do Varzim Clube, que é aquilo que mais elevou o nome do Varzim nos últimos 50, 60 anos. Depois, olhar para a formação, de facto, já foi aqui explicado, muito melhor que eu, a formação é uma maneira de se ganhar dinheiro e de se alincar uma ligação afetiva à comunidade. E isso é muito importante, porque nós teremos de viver essencialmente a formação. E depois teremos de inovar, como qualquer associação, qualquer empresa, temos de inovar. Não podemos, se nós tentamos resolver os problemas que temos, seguindo os mesmos caminhos do passado, não vamos a lado nenhum, porque esses já faliram. Esses caminhos que foram trilhados no passado, que não chegaram a lado nenhum, não vão agora conseguir que nos façamos um Varzim diferente. Nós temos de escolher caminhos diferentes para conseguirmos olhar uma maneira diferente das coisas. E isto o que é que quer dizer? Tem de pensar em termos de receitas, de público, de sponsors, o que é que nós queremos? Eu acho que devemos criar quase que uma parceria, se possível, com personalidades com carisma, instituições poveiras, empresas, tentar estudar uma maneira de uma simbiose em que todos ganhem. Isto é, uns ganham por uma questão de marketing, de nome, e outros ganham também porque vão usufruir de algum benefício, não só económico, dinheiro, mas também um benefício porque, estando bem com a comunidade, tendo, como dizia o João Maris, é preciso que o clube também tenha... que tenha uma sustentabilidade não só económica, mas também tenha uma sustentabilidade de qualidade para que possa se negociar no mercado que existe de futebol, possa dizer o Varzim sim, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que tem uma comunidade atrás dele e por trás dele. E depois estudar parcerias, porque no mundo do futebol, neste mercado que existe no futebol, é importante haver parcerias com... Nós não podemos evoluir sozinhos. Há parceiros no futebol, no mundo do futebol profissional, e não só parceiros interessados. E nós, olhando o Varzim com calma e pensando naquilo que nós queremos agora, amanhã e depois de amanhã, poderemos ir estabelecendo parcerias que possam ser úteis ao Varzim e naquele pensar de que serão úteis para todos. E, portanto, por fim, é importante complementar aquilo que existia antes na empresa, que ainda existe, que é a parte da solidariedade e serviço voluntário, com aquilo que as empresas hoje se pedem, que é mercado e lucro. E, portanto, nós temos de conseguir juntar as duas coisas numa simbiose perfeita para que o Varzim possa caminhar. E, portanto, resumindo, é preciso um caminho, é preciso uma visão, e é preciso pessoas, é óbvio, que percorram esse caminho. Não tenho nada a apontar à atual direção, pelo contrário, foi uma direção que pegou num Varzim aos bocados, um Varzim que estava de facto caído, e tem feito, penso eu, que estou de fora, um trabalho notável no sentido de equilibrar o Varzim dia a dia, com sacrifícios pessoais, como os anteriores dirigentes com certeza fizeram. Portanto, para além disto, é preciso pensar o Varzim no futuro, como lhe diz, e pensar o que é que os poveiros e o que é que os associados pretendem do Varzim a curto, médio e longo prazo. Na sua ótica devia-se olhar em grande. Sim. Olhar com uma dimensão de grandeza, mas calcorreando bem os caminhos atuais. Sim, eu acho que devemos olhar para aquilo que podemos alcançar. E se nós
já tivemos na primeira linha há 10 anos, estava a conversar há um bocado antes de entrar no programa com o João Maris, nós ambos estivemos numa direção, eu não estive na direção, estive na Assembleia Geral, numa altura em que o Varzim estava na primeira liga, e nós víamos como o estádio estava, como os poveiros falavam do Varzim, não só cá, como as comunidades lá fora. Isto estamos a falar há 11 anos atrás, talvez, foi 2001, 2002. A mola real são em 10 anos nós nunca mais conseguimos olhar para lá. Eu penso que nós poderemos olhar para lá, mas com calma, até porque o futebol tem muitas variáveis, algumas delas económicas, outras não só. Por isso é que talvez seja fascinante o mundo do futebol, porque envolve muita coisa e que, havendo muitas variáveis, é ser muito difícil chegar lá. Agora, o que é certo é que eu acho que temos de olhar em grande para o futuro, mas com os pés bem assentos no chão, não tentando, fazendo como o João Maris diz, não tentando esticar a perna mais do que aquilo que a perna pode dar, mas sempre pensando que no futuro poderemos lá chegar. E poderemos eventualmente não chegar, mas temos de apontar. Eu acho que, como qualquer empresa que queira ter sucesso no mercado, essa empresa tem de tentar ser a melhor na qualidade, na inovação, naquilo no que presta nos seus serviços. E, portanto, nós temos de apontar para aí. E depois temos de lutar para chegar aí. Agora, com calma e com cuidado, porque senão acontece o que foi acontecendo no passado. É por isso que eu digo que, ao pensar nas soluções de futuro, não poderemos procurar as soluções do futuro com base naquilo que foi feito no passado em termos de tentativas de procurar soluções, porque essas, evidentemente, não deram resultado, não é? Alfredo Costa, e na estratégia de aproveitar as camadas jovens e a formação do clube para fazer potenciar e crescer o clube, pode-se olhar para o passado ou também tem que se cortar todo o passado? Não, de forma alguma, não. No passado fizeram-se coisas boas e coisas más, né? E aprende-se todos os dias. E eu estive 7 anos na formação, 8 anos, e cometi muitos erros, não é? Cometi muitos erros, mas também aprendi com esses erros e fui melhorando. Agora, há uma coisa que é importante dizer. O Dr. Sousa disse uma coisa importante, que é, temos que perspectivar o futuro de uma forma longa. Não podemos olhar muito curto, temos que olhar longo. E o Varzim é um clube, pela sua história, pelo seu historial, um clube de primeira liga. Agora temos que pensar, a Póvoa tem condições para ter um clube de primeira liga? Tem parceiros suficientes para conseguir esses objetivos? Não tem, na minha opinião. O empresarial da Póvoa está pobre, está curto. E hoje sabemos que antigamente conseguia-se arranjar dinheiro mais fácil do que se arranja. As empresas estão com dificuldades, também há maior dificuldade. Eu estou a dizer que, portanto, as parcerias fazem-se com clubes de sucesso, não com clubes de insucesso, que é o caso do Varzim neste momento, em termos desportivos. A imagem do clube é importante quando está na primeira liga, menos importante quando está na segunda e muito menos quando está na divisão de sénior. O interesse aqui é sempre mútuo, da empresa e do clube. Alguém tem que ganhar alguma coisa, se ganharem os dois, melhor. Quando alguém perde, é difícil fazer um negócio, como todos os negócios. E eu acho que o Varzim tem que pensar em termos de futuro nesta base. Parcerias são importantes, o país também vai melhorar com certeza, e com certeza vão aparecer novas empresas com potencial para colaborarem com o Varzim e fazerem essas parcerias. Agora, na minha opinião, continuo a bater no mesmo. É importante a formação, mas eu acho que é importante a formação da seguinte forma: acho que cada vez mais os clubes têm que ser profissionais. Isto de coordenadores em part-time já não funciona. Profissionais. Então aí, conforme disse o Maris muito bem, se nós recebêssemos da Câmara, para a formação, para esse efeito, teríamos margem de manobra para termos uma formação de grande qualidade, com profissionais à altura, que seriam pagos e que quiserem exigir. Claro, eu não posso exigir um diretor meu que está lá em part-time como eu, porque gosta na Pecarolice, não lhe posso exigir muito mais que aquilo que não seja aquilo que é possível. Não é? Ora, se fosse profissional, com certeza que podia exigir muito mais. O Varzim tem que ser cada vez mais profissional. Quer na formação, quer no setor profissional, deve ser assim. Para termos resultados. Isso faz com tendo dinheiro, não é? Que é uma coisa que neste momento não tem dinheiro. Mas isso consegue-se. Consegue-se, há muitas formas de conseguir. Eu até acho uma coisa: a formação poderia ser autossustentável com o próprio negócio que é gerindo com os jogadores, poder ter, digamos, uma porcentagem que fosse canalizada só para esse efeito, e a formação teria uma gestão autónoma. Mas se não chega para o resto, neste momento não dá para nada. O problema está aqui, não é? O problema aqui é organizar o clube. Eu acho que é uma coisa que é importante: é pagar o que se deve, estabilizar, não é? Fazer lá os acordos com os senhores que andam para aí pedir dinheiro, não é? Que desalmadamente, querem dinheiro, e sabendo que não há, com essa gente toda, não é? Tentar sentá-los e dizer: meus amigos, nós queremos isto para o clube. Querem colaborar, colaboram. Não querem colaborar, não colaboram. Então os que não colaboram devem ser, digamos, abolidos desta sociedade. Porque não vale a pena, estamos aqui a brincar. Eu era incapaz, eu também tinha algum Varzim, mas o que eu tenho já esqueci, é tão pouco que já esqueci, não é? Mas eu era incapaz de chegar lá: eu quero o meu dinheiro amanhã. Isto
isto vai ser que não é possível pagar, não é? Mesmo quando chegar alguém à minha beira e pedir-me um débito que sabe que eu não tenho para lhe pagar, é a mesma coisa, encostamos à parede. Portanto, enquanto isto não acabar, e acho que isto é possível, acho que é possível, o Varzim tem pernas para andar e esse projeto pode ser muito bem delineado. Como eu digo, profissionalizar cada vez mais o clube. Para termos um bom departamento de marketing, temos que ter bons profissionais. Para conseguirmos negociar com as empresas, temos que ter pessoas com capacidade para o fazer. Porque não sou eu, sou muito bom rapaz, mas não tenho capacidade para gerir com uma Sonai. Vamos imaginar, negociar com uma Sonai. Vamos imaginar fazer agora na Sonai, pensar outra coisa qualquer. Tem que ser alguém que saiba do que vai falar e conseguir, digamos, espremer ao máximo um negócio para trazer o máximo para o clube, não é? Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito em termos de futuro e pode ser planeado e acho que o Brasil passa por aí. Só queria duas coisas. Primeiro, eu estava a olhar ali para um letreiro à frente e eu acho que é preciso criar uma onda viva. Porque se nós queremos uma onda viva, as coisas aparecem. Os tais profissionais vão aparecer, porque aparecem, há pessoas até disponíveis para colaborar de várias formas. É preciso acreditar, é preciso sentirem que existe um projeto e acreditar no projeto. Quando se acredita, isto é uma questão de fé. Quando se acredita, as pessoas aparecem, elas estão lá. E eu acho que, ao contrário do que aqui se foi dito, eu acho que é nos tempos de crise que as grandes coisas, eu costumo dizer sempre, os tempos de crise são maus para as pessoas, mas são ótimos para se poder fazer algo diferente. É quando a gente se senta fora do nosso lado do conforto que nós poderemos pensar em alguma coisa diferente. Estamos mais ou menos, até as famílias ou as pessoas mais ou menos aflitas, desesperadas, e vão pensando o que é que podem fazer para além de. E eu acho que em tempos de crise conseguem isso. E as parcerias não são tão más como isso. O tecido empresarial da Póvoa não é bom, nunca foi. Agora, há parceiros no mundo do negócio. O futebol é um negócio que traz muito dinheiro e há muita gente que poderá estar eventualmente interessada em colaborar com um clube que, não tendo muitas dificuldades, tem ideias para melhorar. Porque aí é que aparecem as parcerias, porque quando nós estamos numa posição altamente de conforto, ou somos grandes clubes, então aí exatamente, ou então agora quando nós estamos, há parceiros que poderão aparecer, que poderão ter interesse, assim, este clube está pequeno, está com dificuldades, pode ser que até cresça, tem uma formação ótima, tem umas ideias que poderão se coordenar com o nosso interesse, porque, né, estas pessoas que estão no mundo do futebol, dos negócios, são pessoas que têm interesses meramente económicos, ou essencialmente económicos, e se investirem no Varzim vão investir por razões económicas e depois vão querer retirar os seus dividendos daí. Mas podemos imaginar parcerias. Portanto, eu acho que ultrapassando ou não esta fase, e falar na formação, eu também acho que devo falar na autarquia, porque se a autarquia, através do seu presidente, pode continuar a dar o apoio que tem dado ao clube, nós poderemos até se calhar dar a volta, o clube se calhar poderá dar a volta, e com base nisso nós poderemos então imaginar o futuro. E eu não é imaginar em grande, querendo pensar que amanhã o clube estará na Primeira Liga, não é nada disso, é ter um caminho e ter uma visão de lógica, mas uma lógica que faça com que as pessoas venham atrás de nós. Ter um verdadeiro objetivo dinamizador. Dinamizador, exatamente. É que se as coisas começam a ser dinâmicas, as pessoas vão aparecendo. E ser transparente para a sociedade. Boveira, não é? Muito bem, vamos, antes de encerrar e com nova ronda para os três convidados, vamos falar daquele sonho que era o tal estádio do Varzim, que dividiu os sócios e que agora até parece ser a guilhotina na cabeça do Varzim. A Famenca, a empresa que teria que construir o estádio, exige o sinal em dobro, dos vários milhões que deu, quer em dobro. João Maris, o sonho, ou melhor, o estádio é uma miragem, foi um sonho de alguém, mas acaba por ser miragem. Mas pode ser o colapso do Varzim? Pode, esperemos que não seja, estou convencido que não vai ser, mas pode de facto, porque há ali muito dinheiro exigido em tribunal ao Varzim. Estamos a falar de 15 milhões de euros à volta disso, que o Varzim nunca tem capacidade e nunca em dias da vida vai ter para pagar essa semelhante quantia, mas o processo Famenc, a Hagan Famenc com o Varzim está em tribunal. Aqui, estando em tribunal, as coisas de certa forma estão no lugar certo, porque é aí que elas devem ser discutidas. Mesmo que negociadas, é aí que eu entendo que devem ser negociadas, porque efetivamente aquele negócio, nos moldes em que foi feito, revelou-se um negócio catastrófico para o Varzim, só que aqui há 2 ou 3 meses, quando a ação entrou em tribunal, começou-se a dizer: ai meu Deus, que tal, a Varzim vai fechar as portas porque a Hagan Famenco está agora a exigir 15 milhões e o Varzim não tem dinheiro para dar, etc. Entretanto, o Varzim contestou a ação e agora já, pronto, as coisas vão entrar em velocidade de cruzeiro, porque nós sabemos que os tribunais levam um tempo para resolver estas questões. Estamos a falar em anos. Sim, podem levar anos a resolver estas questões e, portanto, o Varzim vai viver com esse problema, ou seja, ou com esse cutelo em cima da cabeça durante vários anos, e eu estou convencido que o problema com a Hagan
quando falo Grupo Hagan, o Grupo Elevo, neste momento a Hagan pertence ao Grupo Elevo, é um grupo muito grande, cujos interesses são interesses de recuperação do investimento que aqui fizeram, penso eu, é a minha convicção, e acho que esse assunto é talvez o assunto mais complexo, é de certeza o assunto mais complexo que a direção do Varzim tem entre mãos, mas que obviamente a direção do Varzim sozinha nunca conseguirá resolver, nem tem capacidades para resolver, não porque não esteja legitimada para isso, que está, mas porque o problema ultrapassa em muito a própria capacidade que o Varzim tem de resolução, e portanto esse problema é um problema que, a meu ver, terá que ser resolvido com a intervenção da autarquia e designadamente do Presidente da Câmara, que é a pessoa que pode aqui intermediar uma solução, pode e deve, no meu entender, tem um dever até cívico de o fazer, de intermediar aqui uma solução, e o assunto do estádio tem que ser obviamente negociado e encontrar-se uma solução original e uma solução à medida para ultrapassar esse litígio. Pode levar anos, penso que a Flamengo vai querer sempre pelo menos o dinheiro que deu ao clube. Sim, mas ali há incumprimentos, na minha ótica há ali incumprimentos de parte a parte, ninguém andou bem, e a Flamengo também não andou bem, também tem as suas falhas, não apresentou o projeto a tempo e horas, não quis cumprir, é manifesto que não quis cumprir, desinteressou-se do negócio, portanto tem que também sofrer as consequências da atitude que tomou na altura, e tem que ser chamada, digamos, a responsabilizar-se por aquilo que fez, que também não está isenta, de maneira nenhuma, isenta de responsabilidades ali. A pergunta que me fizeram no princípio, que é importante responder, é se o estádio é uma miragem, se o estádio é o futuro. O estádio já nem uma miragem é. Quer dizer, é claro para toda a gente, neste momento, que o Varzim não vai ter ali um estádio naquele sítio e que não faz sentido nenhum estar a construir neste momento um estádio. A ideia do projeto de estádio, sim, não sei se fez, quer dizer, é muito fácil, feita, não é? É muito fácil é fácil julgarmos o passado. Nós chegamos agora e dizemos, há 12 anos atrás deviam ter pensado no estádio, isso era um disparate completo. Mas também era um disparate, nós andamos aqui todos a endividar-nos e a comprar casas e a pedimos empréstimos aos bancos, isto e aquilo, e toda a gente andou a viver um pouco nesta miragem de que isto era sempre andar para a frente. É preciso ver que a ideia do projeto de estádio surgiu numa altura em que surgiu também o projeto de outros estádios e que os clubes, o Varzim estava galvanizado para a Primeira Liga e queria ter um estádio novo, e a solução que foi preconizada... E o negócio imobiliário associado. Era, exatamente, mas a solução que foi preconizada era uma solução de permuta. Toma lá um estádio, dá cá uns terrenos. Que não tem nada a ver com aquilo que depois se tornou o negócio por via das sucessivas alterações que foram feitas. Bom, era um negócio seguro, a partir de seguro. Dão-nos um estádio novo, eles têm capacidade para construir, nós largamos aqui, vamos para ali jogar, entregam-nos um presente embrulhado já todo novo, maravilha. Portanto, na altura pareceu uma solução boa. Neste momento, não vou até dizer se na altura, agora vendo ao longe, seria a melhor solução, não seria. Na altura pareceu ser a melhor solução, pareceu aos associados, tanto que a aprovaram, não é? Insucessivas até assembleias. Agora, neste momento, com a atual conjuntura, com a situação em que está, é um negócio absolutamente inexequível. Há que pôr um ponto final nessa ideia, aliás, acho que já foi posto por toda a gente, não é? O que é que eu penso? Eu penso que o Varzim terá alternativas, que há que encontrar... Eu penso que há que encontrar uma alternativa ao atual estádio. O atual estádio tem despesas de conservação muito grandes, está-se a degradar constantemente, o Varzim não tem receitas para a manutenção do atual estádio. Penso que há que encontrar uma alternativa. Eu não queria avançar muito nesta... É sabido que há aqui várias pessoas na Póvoa que defendem a ideia de que o Varzim deve jogar para o estádio municipal. Eu não sei se hoje é o dia, estamos aqui a 10 minutos de terminar o programa, um pouco mais, para estar a avançar com essa ideia, mas eu acho que neste momento, uma vez que também o atual Presidente da Câmara manifesta outra abertura, que o Dr. Macedo Vieira pesa, embora as qualidades todas que tinha, mas não tinha essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa abertura que o engenheiro Aires Pereira tem para a resolução do problema do estádio do Varzim. É notório que o engenheiro Aires Pereira está com vontade de o resolver. Eu penso que uma solução poderá ser o Varzim, depois poderemos desenvolver isto mais pormenorizadamente, mais à frente. Mas o Varzim poderá eventualmente ir jogar para o estádio municipal. O que eu dizia há um bocado era que o Varzim pode aproveitar para rentabilizar os terrenos que tem. É claro que os terrenos que tem não vão ser rentabilizados agora, será daqui a 10 anos, daqui a 15, quando a crise passar, quando a retoma económica vier. Mas o Varzim tem ali um património e pode rentabilizá-lo, e se calhar nesse património vai ter que sair também desse património a solução com o problema com a Hagan, porque nós não podemos esquecer que a Hagan meteu ali 7 milhões no Varzim e portanto terá que se chegar a um entendimento com eles. E os novos terrenos,
Não sei, eu penso que tenho algumas ideias sobre isso, acho que nem as devo avançar neste momento. Haverá ali contrapartidas com a Câmara, haverá investimentos que podem ser feitos. Acho que há que encontrar uma solução. Para negociar com... Há que encontrar uma solução que não passa por sermos revivalistas e dizemos que o Varzim vai jogar naquele estádio mais 20 ou 30 ou 40 anos, porque não vai, mas também passa por não entrarmos em loucuras para a construção de um novo estádio. E eu penso que, ponderados todos os interesses e a situação e a conjuntura, etc., eu penso que uma solução que passasse por melhorar o estádio municipal, e o Varzim eventualmente compartilhava financeiramente essa melhoria, porque ia ter contrapartidas com a disso. troca dos terrenos. Pronto, eventualmente, melhorar financeiramente, dando contrapartidas financeiras, mas melhorar o estádio municipal e permitir que lá se possam fazer competições. Poderia ser uma solução, depois uma parceria com a Câmara, um direito de utilização por um período prolongado de tempo, a manutenção do estádio municipal é feita pela Câmara, suaviza despesas, tudo indica para que seria uma solução boa. Eu acho que é um bocado prematuro neste momento estamos a falar sobre isso, até porque o Varzim tem um litígio em tribunal, enquanto ele não estiver resolvido e este contrato com a AGA não estiver definitivamente liquidado, não dá para fazer mais nada. O Varzim não pode estar a pensar noutras alternativas. Muito bem, Miguel Sousa Neves, a miragem do novo estádio pode ser a guilhotina? Pode, como diz o João Maris. Eu só queria referir rapidamente um aspecto. O sonho do novo estádio surgiu quando eu era presidente da Assembleia Geral do Varzim. Surgiu porque nós estávamos na Primeira Liga, o estádio onde nós jogamos agora estava e continua, e cada vez pior, tinha condições muito débeis em termos de infraestruturas, da sua estrutura, e já tínhamos sido multados várias vezes por problemas que tínhamos no estádio. Exatamente. E quando se verificou que poderíamos eventualmente ficar na Primeira Liga e que aquele estádio estava deteriorado, se pôs a questão se valia a pena recuperar aquele estádio fazendo obras no estádio, ou era melhor construir um estádio novo. E foi decidido que, em termos puramente económicos, seria mais fácil construir um estádio novo, até porque havia ou potenciais interessados na aquisição dos terrenos, em contrapartida o novo estádio. E na altura em que isto foi aceito numa Assembleia, pelo menos em duas Assembleias, a primeira até foi assunto de impugnação, numa Assembleia Geral que foi dirigida por mim, foi muito simples. A empresa que iria construir o estádio construía o novo estádio e, em troca, receberia, no fim, os terrenos do Varzim. Era muito simples. Era chaves na mão, entrega dos terrenos. Nunca seriam entregues nada, nem dinheiros adiantados, nem nada antes. Logo que a direção do Luís Oliveira saiu e eu não fui candidato nessas eleições, logo que a direção saiu e entrou a nova direção dirigida pelo Sr. Lopes de Castro, houve Assembleias Gerais que começaram a alterar aquilo que era o nosso princípio no negócio do estádio. E eu, nessa altura, embora não sendo jurista, mas extremamente preocupado com o que poderia acontecer no negócio do estádio, eu e mais alguns associados metemos uma ação em tribunal para tentar travar aquilo que eram as mudanças excessivas em relação ao acordo inicial, que em primeira instância foi negado pelo Tribunal da Póvoa de Varzim. A partir daí, até era pago por nós próprios essas ações em tribunal, nós decidimos, eu pelo menos pessoalmente decidi, vinquei a minha posição de que, enfim, não concordava em nada com as alterações que estavam a ser efetuadas, meti uma ação em tribunal, a ação em primeira instância perdia e depois desliguei-me desse assunto. Acho que o assunto depois foi muito mal conduzido e eu penso, como João Maris, que se a autarquia nos permitir jogar mais tarde no estádio municipal será uma excelente alternativa, não é? Tendo em conta o que se passa atualmente com o Varzim. Alfredo Costa, a miragem este do estádio? Nesta altura é. Mas há pouco dizia que também foi uma asneira inicial. Foi. Eu acho que eu vou dizer aqui uma coisa, às vezes falo demais, mas eu acho que o Lopes Castro meteu um erro tremendo. Pá. O pecado mortal Lopes Castro foi não ter entregue o negócio de Estado a uma empresa. Pronto, disse o doutor, não foi o que disse. Se tivesse feito isso, o Estado já estaria pronto hoje, não dava a discutir isto. Para mim, eu acho que foi o pecado mortal dele. Se tem entrega a construção ao Monte e Monte, a Montadeira, não sei se já seria a Montadeira, não interessa, a Monte e Monte, hoje estaria pronto e nós estávamos aqui. De cadeirinha mesmo, estávamos a discutir porque é que não ganhámos o Benfica e porque é que não sei quantos, já está, eventualmente. Portanto, esse foi o pecado mortal dele. A partir daí, tudo descambou no sentido inverso daquilo que devia ser. Desde da gestão. Depois isto torna-se complicado e
E tudo se reflete depois no dia a dia do clube, tudo se reflete, e esta história quando eu estava aqui a dizer, chave na mão, pá, eu não concordo muito com isso, mas isso depois isso é discutível, porque a vez chave na mão não é discutível, não é? Eu acho que, e agora aproveitando um bocado isto, eu acho que o negócio, digamos assim, o princípio do negócio com a Agan, eu acho que está bem. O princípio do negócio está bem. Nós temos que valorizarmos aqui uma coisa, não é? O quanto é que vale isto e quanto é que custa construir isto. Ok, custa X, sobra Y, ok? O negócio é assim, eu acho que é assim. Pá, a grosso modo, não é? O problema não foi este. No que sobra é que começou a gastar, não é? Para os terrenos, para pagar dívidas. Se formos analisar bem, esta do chave na mão era mais fácil. Mas o Brasil podia buscar mais de 2 milhões, ficar lá a saber, eu quero os problemas resolvidos. E aqui criamos um problema, não é? Porque entramos depois numa época de crise, de grandes problemas, a Agan entretanto foi-se, não é? O que a Agan está a fazer aqui? Era lá o grupo, como é que chama lá o grupo? O Elevo. É uma coisa qualquer, não é? Quer-se desfazer do negócio, isto é óbvio. Esquece-se desfazer do negócio, não é? Então fazer o papel deles. Vamos pressionar o Barzinho, ver o que é que isto está. Vai ser negociado e acho que essa que é a única saída para esta história. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que se gastou dinheiro sem necessidade, vamos ter que repor aos homens a diferença, ou eventualmente vamos negociar com os terrenos que lá estão em termos de futuro e contamos com o Estado velho, não é? Cada vez mais velho e cada vez com mais dificuldades, porque o Brasil subir à Liga vai ter grandes dificuldades em ser aprovado este Estado para competir. Claro. Não é? Agora, quando decidir princípio, nós temos um Estado municipal, não é racional numa terra como a Póvoa, que tem um Estado municipal com excelentes condições, construir o Estado ao lado. Não tem lógica, isto num país como o nosso, não tem lógica. O Estado Municipal, na minha opinião, acho que sendo levando ali uma bancada ou duas que resolve o problema, o Brasil pode jogar lá de 15 em 15 dias, não é mais que 15 em 15 dias. E agora o engenheiro vai para o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara é mais flexível e eventualmente acho que vai entrar por aí e seria ótimo para o Brasil, não é? E depois o que lá está em baixo, vamos pensar que vamos fazer calmamente, não é? Sem entrar em loucuras. Até pode entrar num negócio do acordo dos milhões. Claro, e é um negócio muito mais fácil de fazer, porque construir ali só não é a mesma coisa que construir um estádio, não é? Quer dizer, o esforço é muito menor. E acho que é por aí. Agradeço a presença dos três. Recordo que faltou o Edgar Torrão. Estivemos aqui com Miguel Sousa Neves, Alfredo Costa e João Maris. Este é um painel que eu quero convidar dentro de 2 meses. Lá para fevereiro voltaremos a falar para então continuarmos já ao longo de 2014 e se calhar já nessa altura falarmos sobre a Liga. Sobre a segunda Liga ou até sobre o estádio, já sobre os desenvolvimentos que possam existir. Espero que seja a segunda Liga para começar. Vamos por aí. Despede-se o Otávio Correia. Agradeço a presença dos nossos convidados e também o Vítor Silva. Voltamos na próxima semana. Até lá, se vocês quiserem.